Estava aqui estudando sobre inteligência e confesso que eu fiquei super encantada com a forma que Garden viu a complexidade da inteligência humana. E comecei a pensar quantas pessoas boas, capazes e inteligentes foram consideradas burras pela sociedade por não ter a habilidade que o outro queria que ela tivesse. Garden foi um teórico na psicologia que destacou a pirâmide de Maslow, uma pirâmide que destaca as 8 inteligências que os seres humanos podem ter. E eu achei muito interessante essa pirâmide, que me faz entender que o ser humano não tem uma inteligência única, mas sim que o ser humano é muito complexo e pode haver vários tipos de inteligência. Vou falar um pouquinho da história dele porque é muito parecido com a minha. E talvez pode ser parecida com a sua também. Embora não tenha sido Thomas Edison o primeiro criador da lâmpada, foi ele o primeiro criador que desenvolveu uma lâmpada comercializável e durável, porque os outros criadores não conseguiam criar uma lâmpada que durasse mais de 20 horas. Mas Thomas Edison, esse inventor, grande inventor, ele criou a primeira lâmpada incandescente que durou por mais de 40 horas. Thomas Edison começou a trabalhar na sua adolescência vendendo doces e jornais na linha de trem. Com o dinheiro da venda que ele arrecadava e com o apoio do seu chefe, ele criou um laboratório na sua própria casa. E ali ele começou a fazer diversos experimentos, diversos mesmo, ou seja, mais de 1.500 experimentos de ciências. Thomas Edison passou um momento muito difícil da sua vida. Ele caiu, teve um acidente no trem e ficou surdo e perdeu a audição de um dos seus ouvidos. Mas essa dificuldade não parou ele. Ele não desistiu e continuou a fazer os seus experimentos. Antes de ser esse grande inventor, Thomas Edison foi um adolescente que teve bastante dificuldade no aprendizado escolar. Quando ele era pequeno, ele teve dificuldade nas matérias da escola. Os professores perdiam a paciência com ele e considerou ele como burro e lento, por não ter capacidade de aprender aquela matéria. A sua mãe, que era uma professora formada, que não teve muita paciência, pegou o seu filho e começou a ensinar ele em casa. E em casa, estudando, ele começou a se interessar por tecnologias e ciências. Depois de mais de 1.200 tentativas de experimento, Thomas Edison ele consegue criar a primeira lâmpada incandescente durável que durou por mais de 40 horas. Antes dele, tinha outros cientistas, tinha outras pessoas e outros seres humanos que também tentou fazer e criar uma lâmpada que durasse, mas não conseguiu. Mas veio Thomas Edison, um homem considerado burro pelos seus professores e lento pelos seus professores, criou essa magnífica lâmpada incandescente e durável por mais de 40 horas. Comecei a pensar na quantidade de gente que foi jogado fora pela humanidade por ser considerado burros, quando na verdade não tinha a habilidade que o outro queria que essa pessoa tivesse. Você já parou para pensar o quanto você é inteligente? Talvez você não tenha uma inteligência nessa matéria da escola e está se achando burro, mas já parou para pensar que a sua inteligência não se resume em uma matéria? Talvez você não é tão bom em matemática como eu. Eu também já fui chamado de burra por uma professora por não entender uma matéria. Ela olhou para mim e ela me chamou de burra porque eu tinha dificuldade para entender aquela matéria. Mas na verdade, eu não era burra. Eu só não tinha experiência e não tinha habilidade naquela matéria no qual ela estava passando. A sua inteligência não se resume na habilidade que o outro quer que você tenha. Você é inteligência. Você tem capacidade. Talvez você não tenha uma inteligência lógico-matemática. Talvez você não é bom em matemática. Mas talvez você é inteligência na área musical. Talvez você é bom compondo música, escrevendo música. Talvez você é bom tocando algum instrumento. Talvez você não pode ter inteligência nessa área musical, mas talvez você pode ter uma inteligência sinestésica, que é a que os jogadores têm, a bailarina tem. Talvez você não tenha nenhuma dessas inteligências que você tem, mas talvez a sua inteligência pode ser uma inteligência interpessoal. Talvez você tenha uma inteligência de lidar com as pessoas. Talvez você pode ter uma inteligência intrapessoal, uma inteligência de lidar com seus próprios problemas e guiar suas próprias emoções. Talvez você não tenha nenhuma dessas inteligências que você tem, mas talvez você tenha uma inteligência espacial, que é aquela que o pintor, que o pedreiro tem, que o engenheiro tem, de ver noções de espaços, sabe? Talvez você não tenha uma inteligência que o outro quer que você tenha, porque você tem uma inteligência única, uma inteligência que é só sua. Não deixa ninguém te chamar de burro e não deixa ninguém tirar a capacidade que você tem só por você não corresponder aos desejos do outro. Garden, na sua teoria, me ensinou
a olhar para mim, a olhar para você e se autoconhecer e entender que a inteligência humana é muito complexa e que você não pode ser considerado burro só por você não ter uma habilidade que o outro quer que você tenha. Imagine você ser um grande artista, imagine você ser um grande cantor, uma grande cantora, imagine você ser uma grande escritora, imagine ter inteligências dentro de você e capacidades dentro de você que você jamais imagina. Então Gardner, na sua teoria, nos ensina a olhar para si, porque a única diferença de um gênio e para você é que o gênio descobriu o que ele nasceu para ser e o que ele nasceu para fazer. E você vai fazer uma terapia para se autoconhecer. Burro é quem finge que sabe tudo. Não deixa ninguém chamar você de burro, não deixa ninguém falar que você não é inteligente. Se você precisar de ajuda, procure um psicólogo formado mais perto da sua cidade para você se autoconhecer e saber quais são os seus tipos de inteligência. E aí, tá preparado? Escreve aqui pra mim nos comentários qual tipo de inteligência você acha que tem, que tipo de habilidade você tem, que tipo de coisas você acha que nasceu pra ser e fazer. Escreve aqui nos comentários.